Olá, pessoal! Está no ar o Ronroncast número 21, o nosso podcast semanal. Eu sou o Leandro e eu tô aqui com a Fernanda. Tudo bem, Fê? Tudo bom, Lê? E você? Tudo bem, tudo tranquilo. Hoje um podcast especial, né, Fê? Vamos tratar de um assunto bem sensível aí, né? Com certeza. Vamos falar de gatos, né, Lê? Hoje vamos falar de gatos. E uma passagem que normalmente quem tem gatos há muito tempo já passou e com certeza vai passar, que é a perda de um gatinho, né, Fê? Ai, com certeza. Acho que é um tema delicado, mas um tema que precisa ser conversado e abordado, né? É um momento difícil, mas não tem o que fazer, né, Fê? É uma coisa que realmente acontece e a gente vai conversar, tratar assim, de sentimentos que envolvem essa perda e também uma parte mais prática desse assunto, né? Sim, com certeza, Lê. Vamos falar do que a gente não gostaria, mas que precisa ser falado. Exatamente. E no Papo com a Veterinária, o que teremos, Fê? Vamos falar um pouquinho sobre gatificação, Lê. O que é gatificação, Fê? Muita gente deve saber, muita gente não. Você já tá querendo spoiler, Lê. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra complicada e a importância dela na vida dos nossos gatinhos. Tá bom, então depois do nosso primeiro assunto, o pessoal vai descobrir o que é gatificação. Fica com a gente que aí vocês vão descobrir. Ô Fê, você já perdeu um gatinho? Lê, eu já perdi alguns gatinhos. Já perdi gatinho meu e já perdi pacientes gatinhos que, de certa maneira, a gente sente muito também. O veterinário acaba tendo esse fenômeno que, além dos gatinhos próprios, tem os gatinhos que acaba acompanhando ao longo de anos, né? E normalmente acaba acompanhando também a perda de vida dele, porque muitos gatinhos acabam perdendo a vida numa clínica veterinária, né? Com certeza. E não só a gente que é veterinário, você também nessa vida aí de resgate e doação, a gente acaba perdendo, eu coloco como perder algumas batalhas, né? Às vezes alguns resgatinhos que tentam lutar aí pela vida, mas infelizmente não ganham essa batalha, né, Lê? Mas realmente a vida é assim, né? Nada dura pra sempre, né, Fê? Com certeza. A gente gostaria que durasse, né? Principalmente com esses seres que merecem, às vezes, mais do que muita gente, né, Lê? Ô Fê, eu vou começar aqui esse assunto com uma publicação que a gente fez há cerca de 2 anos, de quem já perdeu um gatinho. Os gatinhos, eles nos trazem muita alegria e felicidade, mas tratam-se de seres vivos e, infelizmente, certo dia podem nos deixar, né? Gostaríamos de encontrá-los novamente. Seria isso possível? Eu acho que é uma coisa que muita gente pensa no momento da perda. Será que a gente pode encontrá-lo novamente? Podemos ter certeza de uma coisa: só sofre a perda quem amou. Saudades é sinal de que não foi em vão. Muitas vezes queremos voltar no tempo, mas isso não é possível. O passado não pode ser mudado, o presente sim. Portanto, uma dica que dá para ser feita no presente é: ame, cuide, cative, doe-se a ele. Viva cada dia com seu animalzinho como se fosse o último. Se fizer isso, aconteça o que acontecer, certamente terá valido a pena. Caramba, Lê. Você sabe que essa publicação foi bem emocionante, né? E você sabe que eu sempre falo na minha profissão que a gente aprende muito com os animais no geral. E eu acho que até esse conselho de viver com eles como se fosse o último, se a gente levasse isso para a nossa vida, em tudo na nossa vida, né? Eu acho que até nesse ponto eles nos ensinam, porque eles vivem menos. Então, realmente, a gente nunca sabe quando que vai ser o último dia, né? Eles vivem bem menos comparado com o ser humano. E a gente tenta aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem com eles. E a gente deveria ser assim pra tudo na vida, né, Lê? Eu tava ouvindo o Pedro Calabés falando. Ele é um neurocientista e tava falando justamente disso, não de animais, né? De pessoas. Porque no leito de morte, a pessoa nunca fala: eu quero ter mais um dia de vida pra eu trabalhar mais um pouco, ou para eu fazer aquilo. Ele sempre fala: eu quero ficar com a minha família, eu quero estar com aquela pessoa. Então, assim,
A dica é justamente faça o que tenha que ser feito hoje, porque amanhã é outro dia, né? Não, com certeza. E eu acho que também, se a gente pensar por outro lado, se a gente pegar como os gatos vivem durante toda a sua vida, né, seja ela curta ou longa, porque às vezes a gente também resgata um gatinho idoso, né, que acaba vivendo menos. Eu posso contar aqui, talvez, a história do Guerreiro, que foi o gatinho que foi resgatado com FIV e com bicheira, e que ele ficou exatamente 2 meses, e acho que foi um dos casos que mais me frustrou, de pensar que depois de lutar tanto, ele morreu por conta de uma pneumonia, complicação, né, da FIV, e que depois eu consegui me tranquilizar de pensar que ele foi muito feliz nesses 2 meses, ele saiu da rua, ele teve colo, carinho, ele viveu bem esses 2 meses. E se a gente pensar em como eles vivem, seja 2 meses, seja 20 anos, o gato vive muito bem, né, Lê? O gato, ele tá feliz o tempo inteiro, ele come, ele dorme, ele brinca, ele arranha, ele briga, depois ele tá bem de novo. E eu acho que a gente devia viver um pouco mais assim, né? É um gato doméstico, né, Fê? Não, sim. É um gato doméstico, né? De repente, um gato de uma colônia, a vida dele não seja tão fácil, né? Não, pensando nos gatos que a gente consegue fazer alguma coisa por eles, né, Lu? Uhum. Lógico que a gente tá lidando com muitas situações tristes de abandono, mas eu acho que a partir do momento que o gato deixa de ser um gato abandonado, eles, por mais que eles carreguem trauma, né, eles são tão felizes, assim, então a gente devia ser um pouco mais gato, né? O ser humano, ele não aceita muito bem a perda, né? Isso é bem difícil, o momento da perda é um momento bem difícil. Mas a verdade é assim, a gente deveria agradecer, ser feliz por ter tido todos aqueles momentos, né? E não ficar triste com a perda. Eu acho que essa é uma linha de pensamento que é muito difícil seguir, mas eu acho que vale a pena exercitar, né? Assim, mas é muito difícil, Lê, talvez, não sei, quem já passou por isso, né? É muito difícil na hora que você tá tendo aquele sentimento, na hora que você tem que se despedir, na hora que você sabe que você não vai mais ver o seu gato com você, é muito difícil você racionalizar esse sentimento, né? Você fala, tudo bem, eu fui feliz com Sim. ele. Não, você só pensa que a partir daquele momento, ele não vai mais estar ali com você. Não vai mais estar na sua casa. Não, realmente esse é o pensamento, mas é difícil fugir disso, né? Eu acho que depois, lógico, com o tempo, por isso que eu acho que talvez falar sobre isso seja muito importante e a gente ter sempre o apoio das pessoas. Hoje a gente vê, né, com essa facilidade das redes sociais, a gente vê muita comoção, muita empatia entre os gateiros de plantão quando alguém posta que perdeu o seu gatinho. Essa publicação mesmo que a gente fez teve um alcance muito bom, né, Lê? Então, eu fiz questão de ler essa publicação porque o pessoal acabou se sensibilizando, o pessoal teve empatia por essa publicação e dá para entender o porquê, né? Sim, com certeza. Eu acho que, de certa maneira, facilita um pouco, não sei se eu posso colocar facilita, mas ajuda um pouco você saber que outras pessoas também passaram pela mesma dor que você está passando e saber que, de certa maneira, ela vai diminuir, né? Não que ela vai embora, porque eu acho que um pedaço nosso vai embora toda vez que um animalzinho que a gente tem vai embora, né? Vai embora e muita coisa também fica, né, Fê? O Fê, assim, não tem uma regra de como lidar com a perda. Mas uma coisa que eu já observei, as pessoas lidam com essa perda de forma diferente, né? Tem pessoas que querem um gatinho rápido, tem gente que não quer ter gatinho nunca mais, eu já ouvi isso. Inclusive ontem eu ouvi essa frase. Eu tive um cachorro, foi com um cachorro. Eu perdi o cachorro, eu sofri muito, então eu não quero mais ter nenhum cachorro para não passar por isso de novo. Mas eu acredito que se a pessoa passou, ela ficou muito triste com a perda, é sinal que valeu a pena, né, Fê? É sinal que enquanto estava em vida, teve muito amor envolvido, né? Isso eu sempre falo para os meus clientes quando a gente acaba perdendo, vamos colocar de novo, né, algumas batalhas que a gente não consegue vencer todas. Eu sempre falo, a pessoa, eu escuto muito isso, não quero mais bicho, esse é o último, depois dele eu não quero mais ninguém, eu não quero passar por isso. E eu sempre falo, mas e o restante? Às vezes eu tô com um animalzinho de 20 anos na mesa, eu falo, agora, nessa última semana tá sendo difícil, mas e os 19 anos anteriores? E tudo que você teve de bom? É lógico que, de novo, né, naquela hora a pessoa não vai conseguir pensar nisso.
A gente tá com aquele sentimento ali na garganta que tá nos sufocando e a gente não consegue racionalizar. Mas eu sempre falo exatamente isso que você falou, Lê. E o antes, e a vida inteira, né? É a mesma coisa que alguém chega pra mim e fala, doutora, ele nunca me deu trabalho a vida inteira, tá me dando trabalho agora. Aí você fala, que bom, então agora ele tá te dando trabalho, a vida inteira ele não deu. Então a gente tem que tentar sempre olhar pro antes, né, Lê? Realmente tem que ver se você tá muito triste nesse momento, é porque teve uma vida muito feliz, é porque valeu a pena, né? As pessoas acabam esquecendo pelo momento da dor. Sim, exatamente, mas eu acho que se existe dor é porque existe o amor, né? A gente sabe, né, estando nessa área da proteção, de resgate e doação, que você pode até falar que você nunca mais vai ter um gato, mas uma hora um gato vai cruzar o seu caminho e você vai acabar se apegando àquele gato. Ô Fê, e o importante, uma coisa muito importante e até óbvia, mas às vezes a pessoa tá passando por uma fase e não pensa, um gato nunca vai substituir o outro. Eu perdi um siamezinho, um cialata, eu vou querer um cialata. Isso não existe, né, Fê? Os gatos, apesar de parecidos fisicamente, eles são completamente diferentes comportamentalmente, né? Não, eu acho que um amor não substitui o outro em nenhum aspecto, né, Lê? Eu perdi um animal, eu vou pegar outro, eu quero um igual, eu não quero um igual, mas, de certa maneira, o fato de você, quando você está pronto, né? Isso é muito importante. Eu acho que você escolher adotar novamente depois de você ter perdido algum animalzinho, né, na sua vida, você tem que estar pronto para aquilo. Tem gente que demora um ano, tem gente que demora uma semana, né? E não tem certo e errado. Eu acho que é dentro do seu tempo. Mas quando você escolhe, é que um animal ele vai preencher o espaço que o outro tinha na sua vida. Ele não vai substituir, ele não vai... Como é que eu posso falar? Mas ele, de certa maneira, ele vai preencher... Ele não vai preencher a lacuna, né? Ele vai somar de outra forma. Isso, né? Ele vai agregar, verdade, palavra correta. Uhum. Ele vai agregar de outra maneira, né? E quando acaba sendo uma opção sua, não nem vou usar a palavra opção, que não é legal, é uma escolha sua, eutanasiar o gatinho, um assunto bem polêmico. Que hora certa de você... escolher a eutanásia? Lê, não é opção, às vezes é necessidade. Às vezes existe a necessidade da gente abreviar o sofrimento quando o paciente realmente não tem mais qualidade de vida, assim. Como que eu posso dizer? Ele tá sofrendo muito e não tem uma perspectiva de melhora, né? Então, sabe qual é a grande questão da eutanásia, Lê? Eu vou tentar resumir porque eu acho que é um assunto bastante polêmico e muito difícil de falar, porque eu posso dar minha opinião individual aqui. Eu quis dizer de escolha porque a palavra final de sim ou não acaba sendo do tutor, né? Sempre. Na verdade, a gente orienta como veterinário, mas eu sempre digo que quem conhece o gato é o tutor. E quem conhece o brilho no olho do paciente, né? E que convive com ele todos os dias é o tutor. A gente orienta porque, né? A eutanásia a gente sempre pensa, né, em abreviar esse tempo de sofrimento sempre que a gente tem um diagnóstico de uma doença que a gente sabe que vai levar o nosso paciente embora, e eu tô falando não tô falando de um câncer, eu tô falando de doenças como problema cardíaco, uma doença renal, né? Ou qualquer doença que a gente sabe que é aquilo que vai fazer com que o seu animalzinho vá embora. Por mais que seja um prognóstico ruim, a gente sempre tem que dar uma chance para a vida. E o que eu sempre digo para os meus tutores, né? Os meus não, né? Os tutores dos meus pacientes. Que não interessa, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico desse, não interessa quantos dias esse animal vai ter da vida dele. Mas sim quanta vida ele vai ter nos dias que ele ainda tem. E isso é o mais importante. Então, ter que tomar uma decisão... eu vou esperar 5 meses, eu vou esperar 1 ano, eu vou esperar 1 semana, vai depender de quanta vida ele vai ter nesses dias. Esse animal está vivendo ou ele está sobrevivendo. Então eu acho que é um tema difícil de falar, mas eu acho que esse é o ponto principal quando a gente vai falar de ter que abreviar a vida de algum animalzinho, Lê. Fê, há 1 ano eu tava com o meu gatinho internado. Aí tava ali na clínica aguardando para fazer a visita e nisso sobe uma família, um casal e uma filha que devia ter 20 e pouquinhos anos, as duas moças chorando muito e o cara ali
bem sério. Aí elas saíram, ele ficou ali assinando uma papelada, eu só fiquei olhando, né? Ele pegou a caixinha transportadora, aí ele olhou pra fora e começou a chorar. Eu lembro bem desse momento, assim, ele se soltou ali. Aí depois eu perguntei, o gatinho morreu? Era eutanásia, eles tinham acabado de assinar a eutanásia do gatinho. Aí eu fiquei pensando, você começa a pensar várias coisas ali esperando, né? O gatinho, ele tinha 20 anos, então assim, a menina, ela não lembra da vida dela sem um gatinho, porque ela é um pouquinho mais velha do que ele, então é um companheiro da vida toda, né? Sim, com certeza. Eu acho, Lê, que independente dessa decisão ter que ser tomada, que eu acho que é bem difícil para uma família, eu já precisei tomar essa decisão com um animal meu, de certa maneira você também precisou tomar com um animal seu, eu acho que a gente que já passou por isso, é muito difícil, eu precisei tomar como tutora, não como veterinária, tá? Tô falando como dona de pet. E é muito difícil você ter que tomar essa decisão. Ô Fê, mas assim, essa decisão, uma coisa muito importante da eutanásia, é uma coisa minha. É muito importante você estar com o animal, porque se é um momento difícil para você, imagina para o animal, ele entrar numa sala com pessoas desconhecidas e ser eutanasiado. Então assim, é difícil para o tutor estar junto, mas eu acho importantíssimo ficar com o gatinho, né, nesse momento final. Por mais duro que seja para o tutor, né? Lê, na verdade, tecnicamente, vou falar um pouquinho da parte técnica, essa prática, ela é feita de uma maneira indolor, né? O animal, ele é sedado, a gente faz uma anestesia, depois a gente aprofunda essa anestesia, até que ele entre numa espécie de coma, para depois prosseguir com o procedimento. E nesse caso, eu sempre falo, eu concordo 100% com o que você falou, e eu sempre falo para os tutores, esteja junto na hora que ele for dormir, porque para ele vai ser um sono profundo, ele não vai sofrer, mas ele vai estar próximo de quem ele ama e ele vai sentir o seu cheiro e ele vai se sentir mais tranquilo para que ele se desligue nesse momento. Então isso é mais do que importante. Por mais que seja difícil, eu concordo com você que é muito difícil, tá? Mas eu acho que essa é a maneira mais, não sei se eu posso dizer mais humana, né? Porque não é um ato, mas é a melhor maneira de que isso seja feito. Lógico que existem algumas limitações, né? Existem alguns casos que os animais estão sofrendo, assim, tendo crises convulsivas, você vê que eles já, que são casos específicos em que aí a gente até entende quando o tutor não quer estar junto naquele momento, mas quando é uma decisão que você consegue... Né, tem um tempo programar, né, melhor estar junto. Exatamente. Ô Fê, e aquele pensamento, é um assunto até mais polêmico do que a própria eutanásia, aquele momento que o gatinho se vai e você pensa, será que um dia eu vou encontrá-lo? E isso também é um pensamento bem comum, né? Eu acho que passa na cabeça de todo mundo, porque a gente não quer se separar, né, Lê? Então, acho que você entender que essa separação ela é breve, acaba tornando as coisas um pouco mais fáceis de digerir. De novo, eu não posso usar a palavra fácil, mas eu acho que tornam as coisas um pouco mais digeríveis, né? Mas existem várias crenças, né, Lê? Depende do que você acredita, não existe nada comprovadamente certo e errado. Não, eu acho que vai muito da crença de cada um, né, do que cada um acredita, embora a gente tenha alguns casos, não sei se você já compartilhou, eu tenho alguns pacientes que a pessoa volta depois no consultório com outro pet, que adotou depois e fala, mas ele tem o mesmo jeito do outro, ele brinca do mesmo jeito, ele faz a mesma coisa que tem a mesma mania que o outro tinha, então a gente sempre fica com aquela dúvida no ar, sabe, Lê? Mas... isso daí é o que a gente falou, vai da crença de cada um, né? O que cada um acredita e muitas vezes também a pessoa tá sentindo a perda, acredita que pode reencarnar no outro gatinho e começa até a forçar uma relação entre os dois, né? E isso também não é muito legal, né? Forçar a ver naquele gatinho um outro que ele perdeu, né? Algumas características que realmente eles têm. Lê, mas eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que tudo é uma maneira da pessoa lidar com o luto, sabe? Às vezes o fato de você ver
sei lá, que o jeito de comer a ração é igual ao do seu outro gato, acalma um pouco mais o seu coração de que, né, o gato está próximo de você. E não está errado. O seu gatinho antigo, ele pode estar próximo de você, mesmo que... como é que eu vou colocar isso em palavra? Aquela lembrança que você tem, ela nunca vai ser abandonada, porque você vai estar sempre lembrando do outro gato, seja vendo o gatinho novo brincar igual, seja vendo a caminha, que de repente você usa a mesma caminha, ou, né, foto. Eu tenho foto de todos os meus bichos em tudo quanto é lugar. Inclusive, Lê, recentemente eu mandei fazer uns quadrinhos, fiz um quadrinho do meu gatinho que se foi, meu gatinho Pancrácio, e a moça que pintou ele em formato de cartoon, ela pintou ele em formato de anjinho, e ficou super bonitinho, assim. E tá lá na minha mesa. E como ele ficava na clínica, ele ficava sempre comigo, eu deixo o quadrinho sempre comigo. Então, pra mim, ele tá sempre comigo. Independente de, ele, né, tá ali, não tá ali, a memória dele tá sempre comigo. Na verdade, assim, todas as pessoas, animais que passam na nossa vida nos transformam. Então, a gente é parte daquilo, tanto animais como pessoas, né? Elas nos marcam, né, Lê, de certa maneira. E nos transformam. A gente é um pouquinho de tudo que a gente já viveu, né? Inclusive a gente que às vezes, né, lidar com perdas de pets resgatados, e eu posso falar também dos meus pacientes, todos eles deixam uma marca. Todos. Não tem um paciente que eu já perdi até hoje, do qual eu não me lembro, do qual eu não lembro dos olhos. Não tem como, sabe, Lê? É uma parte de mim, assim, que marca, e de uma maneira boa, não de uma maneira ruim, sabe? É complicado, mas tem a parte boa, que é a vida, tudo que o gatinho representou, né? Sim, e pra gente, como veterinário, é sempre uma honra a gente poder cuidar, sabe, do paciente. Mesmo que a gente tenha que cuidar nos momentos finais. E para você, eu acho que você pode falar como né, projeto, é sempre uma honra você poder cuidar, mesmo que você cuide, vamos pensar em filhotinho, que às vezes a gente resgata os bebezinhos e tenta cuidar na mão, e nem sempre todos sobrevivem, mas aquele pouco tempo que você pôde acolher, que você pôde cuidar, não deixa de ser uma honra, né, Lê? Eu tô errada. Não deixar passar fome, não deixar passar frio, né? Ele tava com alguém ali. Exatamente. Não, realmente você tá super certa. Ô Fê, e aqui em casa, eu tenho um espaço, quando acontece alguma coisa desse tipo, quando eu perco algum animal, não só gato ou algum outro, eu enterro. Eu vou lá, né? Eu gosto até como uma forma de respeito. Isso já não é fácil para quem não tem um espaço, né? Ou quem mora em apartamento. E assim, é muito estranho, você convive com o animal anos e depois que ele se vai, você não consegue simplesmente pegar o corpo dele e jogar no lixo, né? O que dá para uma pessoa fazer com esse companheiro de longa data, com o corpo dele, de uma forma respeitosa? Ele nem pode jogar no lixo, pelo amor de Deus. Não, mas isso eu falo porque isso é comum, né? Infelizmente. Não? Como isso é comum? Não, tem pessoas que pegam. Quem joga no... Eu já ouvi pessoas que... Mas não pode. Mas eu já ouvi pessoas que fazem isso. Pelo amor de Deus, vamos orientar essas pessoas, isso não pode. E qual que é o caminho certo a se seguir? Além de ser desrespeitoso, é um crime contra a saúde pública. Mas assim, nesse momento, Lê, hoje, graças a Deus, atualmente, a gente tem muitas opções. No seu caso... Fê, desculpa te interromper. E não jogar no lixo. Às vezes você tá andando num terreno baldio, você vê um saco amarrado, cheirando, certamente era algum animal que colocaram ali e jogaram no terreno, né? Então, assim, gente, quando eu falo no lixo Não, mas isso não partiu de um ser humano, né, Lê? Eu acho que não tem como a pessoa descartar, assim, desse jeito. Não tem como, gente. Bom, mas ainda mais enfim, um parceiro de vida, né? Não, pelo amor de Deus. Mas assim, hoje a gente tem algumas opções interessantes, né? Eu posso falar por experiência própria. Recentemente eu perdi a minha Rottweiler mais velha, amor da minha vida, e ela tinha 55 quilos. E além de ter sido uma passagem bem difícil para todos nós da família, eu não tinha a menor condição na hora de saber o que eu ia fazer com o corpinho dela, que não era um corpinho, era um corpão, né?
E eu busquei um cemitério particular. Hoje a gente tem inúmeros cemitérios particulares, cemitérios e crematórios específicos de animais. E eu busquei o serviço de um deles. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles vieram ela com respeito do mundo, pegaram o corpinho dela. Eles sempre, né, eles são super, perguntam se eles podem mexer, se você já se despediu. Eles levam num carro específico só com o corpinho dela, isso, levam até o crematório, você escolhe a urna onde você vai colocar, né? Inclusive, esse cemitério específico que eu usei, eles têm várias opções, até de urna ecológica, que para quem como você tem chácara, tem casa, tem quintal com grama, eles colocam numa urna ecológica que você planta e ela vira uma árvore. Então, eles têm inúmeras opções. É muito legal esse serviço. Não sei se você já conhecia esse serviço, Lê. Não conhecia esse serviço. Eu já ouvi falar de crematório de animais. Agora, cemitério de animais, não. É a mesma coisa, Lê. O crematório e cemitério é porque eles geralmente cremam, eles não enterram, né? É obrigado por lei a cremar. Ah, tá. Então é um crematório, tá? Isso. É que você nem sempre você fica com as cinzas na sua casa. Tem gente que não quer. Então você paga lá a urna e a urna fica nesse cemitério, entendeu? Mas para quem não tem condição de arcar com esse serviço, que hoje ele é muito mais acessível, quando começou ele era muito mais caro, hoje ele é muito mais acessível. A gente também tem os crematórios da prefeitura, todo município tem um crematório que é comunitário, então você se dirige até uma clínica veterinária e a própria clínica vai destinar o corpinho para um crematório comunitário. Mas eu não sabia, Fê, se eu for em qualquer clínica e levar, eles aceitam ou não? Geralmente tem uma taxa de remoção, né, que a prefeitura cobra dessa clínica, e a maioria das clínicas oferecem esse serviço, Lê. Não vou te falar qualquer clínica, porque não posso garantir todas, mas a maioria delas oferece esse serviço. Tá, não, eu perguntei porque eu realmente não sabia disso. Não, sim, e na hora também a gente não sabe muito o que fazer. Inclusive, em alguns municípios, como em Budas Artes, Cotia, se o animalzinho morrer em casa e você não quiser levar até a clínica, eles removem em casa. Eles mandam um carro, remover o corpinho. A única coisa ruim nesse caso, Lê, é que você tem que embalar, né? Você tem que colocar, né, num cobertorzinho, depois num saco plástico. E isso é bem difícil para quem acabou de perder o animalzinho. Então, às vezes, você levar até a clínica, você não tem que passar por esse processo. E eu acho que acaba sendo até mais tranquilo, né, para quem perdeu. Mas existem esses serviços de cremação, tanto comunitária quanto particular. E quem quiser, eu gostaria que ele ficasse no meu quintal. Não é recomendado, tá, Lê? Porque a gente tem contaminação de solo, a gente tem várias coisas com que se preocupar. Então, caso a pessoa queira, o meu gatinho morreu, quero que ele fique aqui comigo, o que a gente sempre indica é fazer a cremação e depois colocar as cinzas no seu quintal, tá? Mas não pode enterrar, assim, não é o recomendado, porque a gente tem contaminação... Eu faço tudo errado, então, Fê. Não, é porque no seu caso são animais menores, né? Não foi nenhum gatinho, assim, específico. Mas o correto é você fazer a cremação, tá, Lê? Não, eu não sabia, Fê. Então, fica uma dica pro pessoal aí, no momento de dificuldade, já tem uma orientação, né? Sim, e busca sempre uma clínica próxima, eles orientam, né, Lê? Ô, Fê, e a gente tem também uma mensagem aqui pro pessoal, né? Eu acho que esse assunto é um assunto bem específico, né? Eu acho que a gente buscou aí uma opinião profissional, né, para falar um pouquinho sobre luto, sobre perda. Então a gente trouxe para vocês a mensagem da psicóloga Laura Chordas, e ela vai falar um pouquinho agora pra gente sobre isso, sobre o momento da perda, a importância do luto, a importância de você sentir o luto, e vai talvez tentar racionalizar esse sentimento que pra gente é tão difícil, né, Lê? Então vamos lá, Fê. Olá, meu nome é Laura, sou psicóloga e estou aqui para refletir junto com vocês sobre a perda dos seres queridos, nossos pets. Então a ideia é como trazer a consciência a esse sentimento pela dificuldade até social desse falar, desse sentir e exteriorizar. Fiquei pensando que o melhor é falarmos antes do amor e do significado a partir do momento que esses amores foram despertados.
Então, o sentido dos laços criados, o alvoroço em nossos corações quando esses pets ficam em família conosco, a sensação de felicidade, de alegria, fidelidade, cumplicidade, tantos sentimentos reconhecidos nessa convivência, trazem muito amor, mudam hormônios, trazem exercícios físicos e espirituais, enfim, fazem meu mundo expandir muito. A naturalidade do convívio se torna única. A conscientização da grandeza desse amor é que me traz a dimensão da dor, da falta e do luto quando eles não mais podem estar conosco. Então, a necessidade de realizarmos a perda, a gratidão da oportunidade e o entendimento do amor e também da dor. O que é primoroso saber é que essa tristeza decorre da real convivência como marco em nossa biografia. Cada tutor e cada pet se escolhem e traçam uma história riquíssima e importante de aprendizados sutis e concretos. Saber vivenciar a dor e reconhecer e honrar essa convivência faz com que tenhamos muitas saudades e manifestemos tristeza, que também se transformarão em memórias e que surgirão em fatos a contar, e muita saudade sempre. Por isso, contemplar o espaço vazio que deixam é um critério de realidade, o tamanho do amor e o tamanho da perda. Capturar na nossa memória os olhares, distinguir os quereres e as manias, traduzir latidos, miados ou pios, olhar fotos, quanta intimidade que não mais vou continuar a ter. Esse fato faz com que eu possa, devagarinho, fazer a aceitação. Diante da partida, teremos a oportunidade de reconhecer nessa vivência o totem e a importância que foi esse período tão distinto no tempo entre eu e ele. Com certeza, haverá para eu lhe dizer quanta falta faz, e isso vai se estabelecer num tempo comprido, porque o amor era muito grande. De repente, um dia a gente vai acordar e sentir que o coração não pesa tanto, que a saudade ficou diferente e que a perda vira um ganho, porque eu começo a agradecer a oportunidade que eu tive de estar convivendo com esse amor tanto tempo, que fez parte da minha vida, se entranhou junto comigo na biografia e que a gente estabeleceu uma nova qualidade de convívio. E que me tornou, sem dúvida, um ser humano melhor. Por isso, tanta gratidão. De repente, saber também que foi um presente enorme eu ter esse tesouro comigo por tantos anos, quando eu achava que ele devia viver o dobro, porque seria insuficiente ainda tanta coisa a aprender. Mas todos que têm convivência com os pets sabem que eles vão ter outro e outro e outro, e a gente vai constantemente perceber que o tamanho da dor faz sentido porque o tamanho do amor era muito grande. E esse exercício não pode cessar. E eu, pouco a pouco, vou me curando da dor e restabelecendo um laço diferente com quem já foi, mas querendo muito de novo ter um ser comigo, brincando e me lambendo e conversando coisas que ninguém conversa. Então, a gente não pode deixar a dor impedir o amor de se manifestar. Até mais. Bom, pessoal, então essa foi nossa mensagem. Ame muito o gatinho de vocês enquanto eles estiverem por aí, né? Enquanto eles estiverem por aí, não deixe eles irem para a rua, evitar gatinhos na rua. Eles sofrem muitos males e vale a pena. O mais importante é ter esse pensamento de que vale a pena dividir a casa, dividir nosso lar com um gatinho, né, Fê? Vale a pena você você viver todos os minutos de alegria pelos minutos que você vai ter de perda. O saldo é positivo, né, Lê? A gente já passou por isso, a gente sabe o quanto é difícil, mas a gente garante que vale a pena você ter um gatinho na sua vida, mesmo que ele não vá viver para sempre. Exatamente. Pessoal, quem quiser compartilhar alguma história, algum gatinho que marcou a vida de vocês, pode enviar mensagem no Facebook, no Instagram, Projeto Ron com N de navio, M de Maria,
ou até no próprio YouTube, no Ronroncast. Aí quem estiver passando por um momento difícil, de perda, também procura a gente. Quem sabe a gente não pode aí compartilhar as nossas experiências e ajudar um pouquinho, né? Boa, Fê. A gente entende bastante esse sentimento das pessoas, né? Infelizmente, né? A gente já passou bastante por isso. Mas nunca fica mais fácil, né? Mas faz parte, né, Fê? Bom, Fê, então vamos encerrando esse assunto mais delicado e vamos aqui para o nosso quadro Papo com a Veterinária. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Ô Fê, o que teremos hoje no Papo com a Veterinária? Lê, então vamos lá. Agora que você deu spoiler no começo do programa, agora eu vou matar a curiosidade aí dos nossos ouvintes. A gente falou sobre o momento de tristeza, então vamos alegrar um pouco a vida dos nossos gatinhos. Vamos falar sobre gatificação, Lê. Você já ouviu falar de gatificação? Você sabe o que é gatificação? Eu sei, Fê, já ouvi bastante e eu pratico a gatificação aqui em casa. Importantíssimo. Explique para o pessoal o que é gatificação e por que é tão importante. Então vamos lá. Gatificação, Lê, veio da palavra catification em inglês, que significa você tornar o gato mais gato. Então, gatificação é a palavra que a gente usa hoje no universo felino para definir a ideia de você adaptar o ambiente da sua casa, do seu apartamento, enfim, para atender às necessidades do seu gato. E quando a gente fala de necessidade do seu gato, eu não estou falando de alimentação, de necessidades fisiológicas, a gente está falando das necessidades do gato essencial. O que é o gato essencial? O que são essas necessidades? Dentro de cada gato, o gato é um paciente, né, que ele ainda está em processo de domesticação. Ele não é 100% domesticado. Então, ele traz dentro dele algumas necessidades do gato da natureza, do gato selvagem, que é o que a gente chama de gato essencial. E ele precisa praticar essas atividades para o bem da sua saúde física e mental. É como se fosse um crossfit dentro de casa também, né? Também. Então, Lê, fala para mim, o que você acha, pensando nisso que eu tô falando, pensando nessa questão do gato selvagem, o gato na natureza, o que você acha que são essas necessidades do gato essencial? O que vem na sua cabeça? Afiar a unha, subir, escalar. Perfeito. Ficar no alto, o gato gosta de ficar no alto como forma de segurança, ele se sente seguro, se sente bem dormindo no alto, né? Perfeito, e ele quer tranquilidade, né, Lê? O gato quer a paz naquele momento de soneca dele, onde ele não quer ser incomodado, né? Então, é exatamente isso, Lê. O gato conseguir ter tranquilidade na hora que ele tiver que ter a soneca dele, ele ter rota de fuga na hora que ele se sentir ameaçado, ele ter um lugar de segurança, ele ter estimulação de caça. Então, essa parte da caça, que é onde entram os brinquedos com catnip, os brinquedinhos que a gente pode usar com fitinha, com peninha, isso é muito importante, tá? Porque você vai estimular física e mentalmente o seu gato, e a gente vai combater aquilo que a gente tem muito hoje no gato doméstico, que é o sedentarismo, né? O gato tende a comer e dormir o dia inteiro porque ele não tem o que fazer. É o gato que engorda bastante e começa a ter problemas de saúde, né? Exatamente, ele não tem o que fazer no apartamento. Você sai para trabalhar, ele acorda, come e dorme. Você volta do trabalho, ele pede um sachê, ele vê você ali e vai dormir. Então, assim, a gente tem que estimular o gato essencial. E quando a gente fala de gatificação, Lê, é exatamente também o que você exemplificou. Não tô falando só de prateleiras, tá? As prateleiras são importantes, a verticalização é importante, principalmente para quem tem espaços pequenos, tá? Porque você imagina, você mora num apartamento pequeno, você pode ter um gato, você pode ter 2 gatos, você pode ter quantos gatos você quiser dentro do limite da sanidade. Mas o seu gato chega, se estica no tapete. Aí você tá assistindo TV, você quer levantar para ir até a cozinha. Você vai passar pelo seu gato, você vai incomodar o seu gato, o sono dele não vai ser tranquilo. Então, para quem vive em ambientes pequenos, as prateleiras são super importantes, tá? Você usa o 3D do apartamento da casa, exatamente, né? A verticalização é importante. Outra coisa importante, brinquedos, catnip, que ajuda a estimular.
Você esconder dentro dos brinquedos uns petiscos também ajudam a estimular a caça. E eu vou dar uma dica rápida aqui, até para eu não me estender muito. O gato cansa muito fácil. Então, o segredo para você estimular o seu gato a brincar não é só os brinquedos interativos, aqueles de bolinha que ele bate, ou as cordinhas, é você esconder os brinquedos e fazer um rodízio. Então você dá lá 2 ratinhos, eles brincam durante 10 minutos e se cansam, esconde na gaveta e dá de novo na semana que vem. Vai ser novidade, eles vão brincar de novo com esses mesmos brinquedos, para você não ter que ficar enchendo a sua casa de brinquedo e o gato olhando... Eu percebi isso do Cebola, ele tem a casinha dele lá, que tem arranhador, tudo e tal. Aí eu mudo de lugar e ele fica lá uma semana dormindo lá dentro, de repente ele não quer mais. Aí eu tenho que mudar de lugar de novo, ele volta a se interessar. Aí ele acha que é novidade, né? Exatamente. Ô Fê, mas você sabe que todos os gatos do mundo gostam desse negócio de prateleira e tal. Certo dia arrumei umas prateleiras, peguei a furadeira, furei a parede aqui da varanda e falei, vou fazer um negócio pro Cebola, né, tal. Aí ele foi lá e não subiu. Eu falei, ele não subiu porque não quer subir, né? Tudo bem. Aí eu peguei o Cebola e coloquei na mais alta, em cima da porta. E saí pra fazer não sei o quê. Quando eu voltei, ele tava lá. Ele não sobe e não desce. Ele ficou de enfeite. Na verdade, Lê, é assim, né? Tem que... Tudo depende, tudo é individual de cada gato. No caso do Cebola, eu posso justificar para você que ele tem muito espaço. A verticalização para ele talvez não seja tão importante porque você tem uma casa ampla, tá? Então ele tem o que fazer, ele tem onde se esconder. Ele pensou, pra que eu vou subir se eu posso ficar aqui embaixo, né? Aí ele falou, vou ter maior trabalho pra subir, depois maior trabalho pra descer, sendo que eu tenho, né? Então, assim, a gente tem que pensar na necessidade de cada gato, isso é muito importante. E gatificar a casa, né, Fê, não é só um trabalho que você tem. É uma coisa divertida e pode fazer parte, deve fazer parte da decoração da casa também, né? E outra coisa, é importante pra interação sua com seu gato. A gente falou tanto no programa de hoje sobre viver os momentos de alegria com o gato. É muito legal brincar com o gato. A gente se distrai, a gente parece bobo com aquelas fitinhas assim, ó, e o gato pulando e a gente brincando ali, sei lá quanto tempo a gente perde com isso, independente da nossa idade, né? Então, brincar com o seu gato, essa interação é muito importante. O arranhador é importante porque além de afiar as unhas, né, e preservar os nossos móveis, o gato se alonga afiando a unha. Isso é uma necessidade essencial do gato, tá? E aí você tem que ver qual que é o melhor arranhador, vertical, horizontal, qual o seu gato gosta mais. Colocar vários potes de comida pela casa, Lê, não pode ser no mesmo lugar. O gato tem que ser estimulado a sentir o olfato e a ir atrás da sua caça. Então isso é bem legal. Sachê não colocar sempre no mesmo lugar, estimular esses instintos do seu gato, tudo isso é gatificar. E resumindo, por que a gatificação é importante? Porque ela ajuda a prevenir problema de saúde no seu gato. Não só o sedentarismo, obesidade, problemas urinários, problemas renais. Então a gente precisa gatificar a nossa casa dentro dos nossos limites. E diminuir o estresse, né? Que já é bem sabido que o estresse causa vários problemas pro gatinho, né? Exatamente. E, eu não posso colocar prateleira, não tenho dinheiro, porque é caro, porque é difícil, porque eu não tenho parede, porque eu tenho isso. Caixa de papelão. Gato ama caixa de papelão. Nossa, sensacional. Caixa de papelão é imbatível. Quando ele cansar, você joga fora, você faz um túnel, você coloca em tudo quanto é lugar. Você já construiu um castelo, não foi, Lê? Só que ele começou a desmoronar, começou a amolecer, mas eles adoravam, eles sumiam lá dentro e ficavam por horas. Então, pra quem tem criança e tem gato, faz a sua gatificação do jeito que você achar melhor, mas gatifiquem a sua casa. Isso é muito importante, Lê. Então fica aí a dica. Legal, Fê. Bom, eu acho que é isso, né, Fê? O assunto de hoje aqui foi interessante, né, imprescindível. E vamos encerrando aqui o nosso podcast com o tema especial. Valeu, obrigado, viu, Fê? Imagina, quem tiver aí dicas e sugestões, manda nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Projeto Ronron, com N de navio e M de Maria, ou nos segue lá no YouTube, né, Lê? Ronroncast. Ronroncast. Obrigado, pessoal. Obrigado por todos aí pela companhia. Lembrando que o nosso podcast é uma produção da Li Souza. Valeu!